tem algumas perguntas aqui que vale a gente ver. Primeiro, tá? No YouTube, a Heloísa Anzilago, trabalha lá Oi, Heloísa. no time de conteúdo da Growth também. Ela falou, Gambetta é uma baita referência pra gente, então já já te conhece pra caramba, por sinal foi ela junto com o time dela que passou o teu nome aqui pro canal, e ela fala assim, o Trendcast influenciou muito no crescimento da agência de bolsa? Conta um pouco como que foi aí a idealização do podcast, do Trendcast, e como que isso impactou realmente na prática das suas divulgações e do seu network e tudo mais. Então, cara, o Trendcast, na verdade, muita gente me pergunta isso, né? Por que o Trendcast se chama Trendcast? Esse é o primeiro ponto. Porque o Trendcast, ele surgiu antes da agência de bolso. Então, eu comecei o Trendcast quando eu tava na Tio Trend ainda, que era o nome da minha agência. Então, eu fui responsável por criar o Trendcast desde o início e tal, porque eu gostava muito de podcast. E foi basicamente isso. Então eu gostava muito de escutar podcast e eu queria, justamente por causa disso, produzir. Porque eu achava que, caramba, eu acho muito legal isso e eu quero fazer. Simplesmente surgiu por causa disso, sem pretensão nenhuma de crescer, sem pretensão nenhuma de que alcançasse uma audiência bacana. Até hoje, se a gente for considerar, o podcast ele não tem uma audiência gigante. Exato. Então eu alcanço aí 600 pessoas, 800 pessoas num episódio bom, né? Que se for ver é muito pouco. Um post meu no Instagram alcança 25 mil pessoas, né? Sim. Então existe essa diferença de alcance, com a diferença que o podcast ele tem uma retenção muito alta. Então, se eu não me engano, 65% dos meus ouvintes apertam play e escutam até o final, até o último segundo. E se a gente pensa, caramba, 65% de retenção de 100% de um episódio que tem 45 minutos, 1 hora e meia de conteúdo, às vezes, é muita coisa, né? A pessoa tá durante 1 hora me escutando falar, me escutando minhas ideias, escutando qualquer coisa que eu tô falando ali, e para mim isso é muito importante, esse negócio de retenção. Como que funciona a sua rotina para esse conteúdo em específico, Gambetta? Desculpa te cortar, mas como você se organiza? Por exemplo, toda semana você faz uma gravação, você tem um planejamento de pautas que você segue à risca. Por exemplo, você fala assim, ó, na semana 1 eu vou falar de tal, semana 2 eu vou falar de tal, e semana 3 eu vou falar de Y. E daí você pega, basicamente, fala, quando que eu vou gravar esses conteúdos? Eu vou gravar esse daqui na terça, esse daqui na próxima terça, e esse na terça, e a veiculação vai ser na quinta, vamos supor. É mais ou menos assim que funciona o seu calendário de programação? Mais ou menos. Eu tenho, na verdade, a gente solta 2 episódios por semana. Toda segunda-feira eu solto um episódio mais curto, onde é só eu conversando com a audiência, que é o Trend Drops. Legal. E toda quinta-feira a gente solta um episódio mais longo, mais completo. Hoje, inclusive, saiu um, que daí eu trago convidados e tal, a gente troca uma ideia sobre algum tema específico, se aprofunda um pouco mais, né? Basicamente, eu tenho uma lista de todos os conteúdos que eu quero falar, e sempre que eu tenho uma nova ideia, eu vou lá e eu adiciono nessa lista, tá tudo organizadinho no Notion lá, bonitinho. E aí eu vou preparando, vou montando mais ou menos no início do mês que tipo de conteúdo que eu quero falar, pensando, obviamente, no tipo de produto que eu quero vender também. Então, por exemplo, eu fiz vários episódios falando sobre vendas no último período aí, porque eu fui lançar um módulo novo para o nosso curso de vendas agora. Então faz sentido estar alinhado o meu discurso, o conteúdo gratuito que eu dou com o conteúdo pago que eu quero vender. Falei muito sobre gestão de crise e tal, porque a gente tinha o nosso aulão, que também foi gratuito, mas enfim, tinha o nosso aulão que eu queria divulgar. Agora é provável que eu vá começar a falar muito mais de processo, porque a gente está planejando para o mês que vem soltar um curso sobre gestão de projetos para agências. Então eu quero alinhar eu sempre tento alinhar mais ou menos o meu conteúdo gratuito com o conteúdo pago que eu tô produzindo também, né? Faz sentido. Às vezes acontece que não, às vezes simplesmente eu tive a oportunidade de chamar alguém muito legal pro podcast e tal, acaba rolando, eu faço porque acho que é legal, mas às vezes, quando é possível, eu tento juntar essas duas coisas, unir aí o útil ao agradável. Legal. Mas só queria finalizar ali, hoje o podcast ele não me dá uma grana,
assim, nem uma grande visibilidade, nem nada do tipo. Ele é muito, como é que eu posso dizer? É um negócio que eu gosto de fazer, é quase como se fosse uma terapia pra mim, assim. Eu conheço muitas pessoas legais por causa do podcast. Hoje ele praticamente se paga. Então a gente tem 2 patrocinadores, tem a MLabs e a Reportei. Mas eu também preciso pagar ali a hospedagem do episódio, pago o editor, então acaba no 0 a 0. Eu ia te perguntar isso agora, Vini. Eu ia te perguntar se você é quem edita, porque ontem na conversa que a gente teve, você comentou comigo que você é um cara hiper multifuncional. Você coda o seu site, você gera seu conteúdo, você faz o seu patrocinado, você é um cara que é 360 global, né? Acho que é importante ter esse conhecimento em T, né, que a gente chama. Então você sabe um pouquinho de tudo e se aprofunda em uma área. E sobre isso que você falou de podcast, né? Você normalmente, por exemplo, quantos podcasts hoje você está antecipado do seu cronograma? Tipo, você tem podcast para mais prontos e editados para mais uma semana, para mais 15 dias? Considerando que Então, você tem de crono ou você tá um pouco mais em cima da hora? Como que fica esse esquema? os episódios que eu gravo com convidados, que é sempre mais complicado, né? Porque eu não dependo só da minha agenda, eu dependo da agência dos convidados e tal. Então eu faço um esforço muito grande para conseguir adiantar esses episódios, para não ficar dependendo deles. Então eu tenho 4 episódios gravados já com convidados que a gente chama de gaveta, né? E aí eu vou distribuindo eles aos poucos aí. Semana que vem eu vou gravar mais 2. Eu sempre tento gravar 2 por semana, pra, tipo, sempre ter... Sim. Sempre jogando um pra gaveta, porque vai ter semana que eu não vou conseguir gravar nenhum e tal, né? Aí o meu editor, eu não sei como que ele edita. Eu sei que toda quinta-feira o episódio tá pronto. Ele E aí que o drop... sobe lá, ele que hospeda ou você hospeda? Eu hospedo porque eu reviso antes, né? Mas ele me manda na quarta-feira sempre, e daí... na quarta-feira tá pronto, na verdade, o episódio sempre. Daí eu reviso antes e já mando pra nuvem, né? Mas o episódio do Trend Drops, que vai pro ar toda segunda-feira, eu costumo gravar na sexta. Porque como ele é um episódio mais curtinho e tal, e é só eu gravando aqui, eu faço no improviso, eu vou gravar um ou hoje ou amanhã. Eu acho que vou gravar amanhã, provavelmente. E às vezes eu gosto de fazer um tema mais atual, então eu vou falar sobre alguma notícia que saiu na mídia, vou falar sobre alguma coisa que eu aprendi, então eu costumo gravar na sexta para soltar na segunda, e daí eu mando na sexta-feira pro editor, ele edita ali na sexta-feira à noite, no sábado às vezes, e daí a gente solta na segunda já. Bom. Mas normalmente eu mantenho essa gaveta mais para os episódios de convidado. Nossa, cara, que massa, velho. Eu tô maluco pra criar podcast, pra fazer podcast. Eu também sou fã do formato. Eu acho que ele é muito, muito completo. E eu acho que, assim, hoje tá muito... Não tá fácil, na verdade, né? Se eu falar que tá fácil, seria uma hipocrisia. Mas hoje existem recursos pra gente conseguir gravar de variadas formas, né, cara? Você pode gravar alguns áudios no seu WhatsApp, e incluir no podcast, então usar determinados tipos de recurso, transformar vídeo, por exemplo, isso daqui que a gente está fazendo agora, eu posso transformar no podcast, então dá para fazer muita coisa, né? E isso é muito legal, cara. E eu acho importante começar, sabe? Se você ficar esperando, vou esperar o equipamento perfeito, vou esperar ter o microfone perfeito, o gravador perfeito, a mesa de som perfeito, cara, você vai adiando isso, e aí quando chegar lá, que você tiver todo o conteúdo perfeito, todo equipamento perfeito, o teu conteúdo vai ser uma merda porque você não praticou nada. Então, quando a gente começou o Trendcast lá 2 anos atrás, o meu primeiro episódio, cara, eu tenho muita vergonha, porque o áudio é uma bosta, parece que foi gravado dentro de uma lata de Nescau, o negócio. Eu não tenho entonação de voz nenhuma, não tenho ritmo nenhum, então eu falo assim: bom dia, pessoal, sejam bem-vindos ao podcast. O podcast aqui, hoje a gente vai falar... Nossa, dá sono o negócio. O conteúdo também não era legal, porque a gente não sabia fazer uma pauta. E daí foi acontecendo que foi evoluindo as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Então eu fui evoluindo no conteúdo. Hoje eu acho o conteúdo do podcast muito da hora. Eu fui evoluindo na forma como eu me postava para produzir esse conteúdo e fui evoluindo no equipamento também. Então chegou hoje, tá num nível que eu acho bacana. Talvez daqui 2 anos eu já ache esse nível de agora uma merda também.
Mas eu acho que é importante essa evolução. Se eu não tivesse começado antes, eu não teria passado por essa curva de aprendizado, né? Então começa gravando no teu celular, pede para o cliente mandar um áudio no WhatsApp para ti, transforma isso em conteúdo, e daí conforme você vai vendo que o negócio funciona ou que não funciona, você vai melhorando, né? Não adianta comprar R$5.000 de equipamento agora para gravar um negócio que você nem sabe se vai curtir fazer.